Eu sou o Vinícius Ruiz e esse é mais um Cozinhando com o seu psiquiatra. E o que a gente vai fazer hoje, Larissa? Tâmaras com brie parma acompanhada de salada de rúcula. Não erra uma! Então a gente vai abrir nossa tâmara recheada de queijo brie, vai enrolar ela com o presunto parma e vai fazer uma saladinha, uma cama de rúcula, e a gente vai fritar nosso bacon e terminar com uma redução de vinagre balsâmico. E como a gente vai fazer então uma salada, né, que é algo mais light, a gente também vai para um assunto um pouco mais tranquilo, né? Que a gente vai falar então sobre sentimentos. Eu acho que é importante, né, a gente falar um pouquinho qual que é a diferença de tristeza para depressão. É muito legal, né, a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes a gente fica confuso. Será que eu tô só triste? Será que eu já passei por um quadro depressivo? Então a gente entender o que é um sentimento, né, como ele interfere na minha vida, a sua importância também. E o que é um transtorno psiquiátrico é legal para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre psiquiatria. Eu falo, né, que um sentimento é uma onda. Imagina um mar bem calmo. Esse é nosso bem-estar, esse é nosso dia a dia. É assim que a gente passa a maior parte do dia. No entanto, em alguns momentos do dia vem uma onda. Pode ser uma onda de alegria, pode ser uma onda de tristeza, uma onda de ansiedade, e aquilo tem um tempo de duração. Quando a gente pensa, então, em sentimento, eles são essas ondas no mar calmo. E a gente vive num mundo, né, que acaba lidando mal com alguns sentimentos. A gente vive num mundo que valoriza muitos sentimentos que a gente considera como positivos, que são aqueles sentimentos que têm prazer envolvido, né, então a dopamina, e lida mal com sentimentos que não têm esse prazer. Então entra a tristeza, a própria ansiedade, angústia, frustração. Mas tão importante como os sentimentos, então, que a gente considera como positivos, são os negativos. Se a gente pensa na tristeza, quando a gente está mais triste, a gente acaba refletindo mais, pensando mais no nosso dia a dia, vendo para onde que a gente vai na vida. Quando a gente está mais ansioso, a gente acaba se preocupando mais com situações do nosso dia a dia, se preparando para aquela situação, então, que exige preocupação. Cada sentimento ele tem sua importância. Ele começa a ser negativo quando ele passa a existir em momentos que ele não deveria estar existindo. E aí a gente pode então começar a falar sobre adoecimento. Quando a gente pensa em depressão, então, a depressão ela pode ter 9 sintomas. Para a gente fechar critério, precisa ter 5. E a gente tem 2 sintomas principais que podem estar presentes, mas nem sempre estão presentes juntos. Então tem depressão que pode não ter tristeza. Se a gente for pensar nesses 2 primeiros sintomas, são tristeza na maior parte dos dias ou perda de prazer em atividades antes prazerosas. A tristeza, então, ela não precisa ser todos os dias. Ela tem que estar presente na maior parte dos dias nas últimas semanas. E além disso, a gente tem que ter aumento ou diminuição do sono, aumento ou diminuição do apetite, alteração de concentração, pensamento de culpa, de inutilidade, às vezes pensamento, né, relacionados à morte, pensamento suicida. Então a depressão não é única e exclusivamente tristeza. A tristeza faz parte da depressão, mas a tristeza não deixa de ser um sentimento. Então a gente precisa olhar a tristeza também em separado. Por quê? Porque a tristeza é um sentimento que nos protege, um sentimento que nos ajuda a repensar e ver para onde a gente está indo na vida. Hoje, com as redes sociais, a gente tem muito acesso às pessoas viajando, às pessoas felizes, passando por bons momentos na vida, e a gente começa a comparar a nossa vida com a dessas pessoas. Isso faz com que a gente acabe aceitando menos estar triste. Porém, a gente sentir sentimentos que não envolvam prazer é tão importante como sentir aqueles que envolvam prazer, porque a gente não consegue evitar o sofrimento da nossa vida.
E isso faz com que a gente vá fazendo um treinamento a longo prazo. A gente conseguir lidar com ansiedade, conseguir lidar com tristeza, conseguir lidar com a angústia, isso vai fazendo com que, quando a gente passe por uma situação onde esse sentimento venha numa intensidade muito forte, a gente já o reconheça e a gente saiba que a gente tem estratégias para lidar então com esse sentimento. Evitar sentimento faz com que a gente sofra em intensidade maior quando a gente não consegue evitá-lo. E isso fala muito sobre inteligência emocional. Inteligência emocional não é controlar aquilo que a gente sente. Inteligência emocional é a gente entender o que a gente está sentindo e criar estratégias mais saudáveis para lidar então com esse sentimento. Finalizado então nosso prato, agora é hora de provar. Vamos lá? E você, tem conseguido olhar para esses sentimentos? Bora lá provar? Nossa. Ficou bizarramente bom.